Olá, meus amados, boa noite. Aqui estamos mais uma vez para falar de amor. Claro, falar de amor é falar da língua portuguesa, beleza? Muito bem, estamos aqui trabalhando a nossa concordância verbal. Eu sou o professor Fernando Santos, professor da turma EJA, sétima etapa, ensino médio, canal Educação. No nosso último encontro, nós vimos a concordância verbal. E o que é a concordância verbal? Nada mais é do que aquela relação harmoniosa entre o verbo e o seu sujeito. Entre o verbo e o sujeito. E vocês devem saber que o verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Simples. Caso o sujeito seja composto, aí você tem duas situações. O sujeito composto poderá estar antes do verbo e também poderá estar após o verbo. Estando o sujeito composto antes do verbo, normalmente o verbo vai para o plural se os núcleos do sujeito forem de mesma pessoa. João e Maria saíram de casa. Verbo no plural. Havendo o verbo antes do sujeito composto, duas possibilidades de concordância. A primeira, o verbo poderá concordar com o núcleo mais próximo e também poderá ir para o plural, já que o sujeito é composto. Saiu de casa João e Maria. Concordei com João. Saiu de casa João e Maria. Mas nada obsta a que eu diga: saíram de casa João e Maria. No caso de termos sujeito composto, constituído por pessoas gramaticais diferentes, né? Ou seja, primeira pessoa com segunda, primeira com terceira, primeira com segunda e terceira, ou então segunda e terceira, né? O que acontece? A gramática pré-estabelece que o verbo deverá ir para o plural da pessoa predominante. E quem é a pessoa predominante? A mais baixa. A primeira pessoa sempre predominará sobre a segunda e a terceira. Não havendo a segunda, ou melhor, não havendo a primeira, a segunda pessoa predominará sobre a terceira. Embora a gramática possibilite a concordância com o verbo na terceira pessoa, do plural. Então, eu e Joana saímos cedo. Eu e Joana. Eu primeira, Joana terceira. Saímos cedo. Tu e Joana. O tu é segunda, Joana é terceira. Então, tu e Joana saireis cedo. Mas também eu posso dizer, tu e Joana sairão cedo. É possível jogar o verbo no plural da terceira pessoa. Eu aconselho que você jogue o verbo no plural da segunda. Tu e Joana saireis cedo. Saireis. Tá bom? Bem, fiz uma revisãozinha breve aí de algumas regras de concordância que nós vimos na nossa última aula. Também nós vimos aquele caso de sujeito constituído por palavra pluralizada. O que acontece? Quando você tem um sujeito, né, representado por um nome próprio pluralizado, você verifique se esse nome próprio tem artigo ou não. Havendo artigo, o verbo concordará com o artigo. Não havendo o artigo, o verbo irá para a terceira pessoa, do singular. Estados Unidos é um país rico. Mas se eu disser os Estados Unidos, eu vou ter que dizer são. Os Estados Unidos são um país rico. Perfeito, turma?
Perfeito? Compreendido? Muito bem. Quando eu tiver um pronome de tratamento, tudo, verbo, pronome que aparecer por lá, tudo deverá ser de terceira pessoa. Vossa Excelência conhece os meus pontos de vista. Vossa Excelência conhece. Pelo amor de Deus, não diga Vossa Excelência conheceis. O verbo não vai para a segunda pessoa. O verbo fica na terceira. Qualquer pronome de tratamento exigirá verbo na terceira pessoa. Tá bom? Então, turma, nós vamos aqui fazer questões, tá? Vamos continuar fazendo questões aqui. Até o final do horário, nós faremos questões. É claro que em alguns momentos aqui, eu vou disponibilizar 1 minutinho, 2, para você tentar fazer aí sozinho, tá bom? Fica legal assim, né? Para que você não fique somente como espectador, né? Apenas ouvindo. Eu quero que você também pratique aí. Olha só, eu sei que você tem problemas em pegar no sono, mas a maioria das pessoas contam carneirinhos. Olha o que é que nós temos aqui no segundo quadrinho, turma. No segundo quadrinho, eu tenho a palavra maioria, seguida de um determinante no plural das pessoas. Nesse caso, a palavra maioria tem valor coletivo, né? Ou então é uma expressão partitiva, grande parte, a maior parte, a maioria. E o que é que nós temos em termos de regra? Sujeito constituído por uma palavra partitiva, seguida de um determinante no plural, o verbo poderá concordar com qualquer um dos dois, ou com a palavra partitiva, ou com o determinante que está no plural. Então, o que é que vem na terceira questão? Observe a fala da mulher no segundo quadrinho e explica o princípio de concordância verbal adotado pelo artista na redação da oração. Havendo outra possibilidade de concordância, mostre-a. Né? Então, aqui nós temos o seguinte, né? Viabilizando aqui, ó, o verbo, ele pode concordar com maioria? Pode, mas também pode concordar com o determinante. Então, eu poderia escrever assim, a maioria das pessoas conta, concordando com a maioria. A maioria conta. A maioria das pessoas conta. Ou a maioria das pessoas contam. No quadrinho, o contam está concordando com pessoas. Mas eu também poderia ter conta concordando com maioria. Legal? Pronto, vamos para a questão de número 4. Vamos explicar a concordância verbal nos dois exemplos. Aqui é aquele caso, ó, de nome próprio pluralizado, viu, turma? Nome próprio pluralizado. Perceba que aqui eu tenho o artigo no primeiro. Então, quando eu tenho um artigo, o verbo concorda com o artigo. Os Estados Unidos são a terra da música pop e de grande parte dos filmes, né? Professor, e no segundo caso? No segundo caso, turma, nós não temos artigo. Não havendo artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais é. Minas Gerais é. Abundante em minérios. Minas Gerais é abundante em minérios. Foi tudo tranquilo, não foi não? Eu acho que foi tudo tranquilo. Eu vou disponibilizar o próximo slide. Olha aí. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase. Ó, turma, aqui eu vou deixar para vocês 2 minutinhos para vocês verificarem. Ó, mas antes de vocês responderem, vocês precisam fazer a conexão
entre o verbo e o sujeito, tá? Se você não sabe, o verbo se flexiona para concordar com o sujeito em número e pessoa. Quer saber quem é um sujeito? Faça a perguntinha. Quem é que? Ou então, o que é que? A resposta é igual ao sujeito. E aí é só harmonizar verbo e sujeito, tá bom? Na tela, valendo 2 minutos. Ok. E aí, turminha, tudo lindo? Olha, vamos analisar aqui, né? O pessoal que não quiserem. Aqui, ó, eu tenho o pronome relativo que e o verbo deve concordar com o antecedente do que. Ah, quem é o antecedente? É o pessoal. Então, o pessoal que não quiser, turma, tem agora mais razões para ficar acomodado no sofá. O erro aí está no verbo querer. Olha a letra B. Os efeitos dos exercícios físicos e das drogas têm algo em comum, né? O que é que tem algo em comum? Os efeitos. Linda a letra B. Vamos ver a letra C. A privação de endorfina e dopamina podem levar a estados depressivos. Calma aí. Não é a privação? A privação de endorfina e dopamina não pode ter o verbo no plural, porque o núcleo do sujeito é a privação. A privação de endorfina e dopamina, a privação, pode levar a estados depressivos. Vocês se lembram, né, que eu falei para vocês na aula passada que o verbo existir sempre vai concordar com a coisa existente. Qual é a coisa existente? Muitas possibilidades. É o sujeito.
E aí, não pode ser existe. Teria que ser existem. O verbo concordará com a coisa existente. Então, existem muitas possibilidades de alterações no plano social. Resposta da questão, letra B de bola. Letra B de bolinha é a resposta da nossa questão. Vamos lá. Na questão de número 6, vou fazer junto, hein? Sempre fique ligado no verbo e no sujeito, tá? Por quê? Porque os dois vão estar harmonicamente aí utilizados na frase. As condições de vida dos grupos humanos, veja aí, ele está colocando as condições de vida dos grupos humanos. É ou são influenciadas? Aí você faz a pergunta, o que é influenciado? O que é? Não são as condições, né? As condições de vida dos grupos humanos são influenciadas. Eu sou obrigado a usar são influenciadas. Condições é feminino. Então, só pela primeira situação de análise, eu já marco a letra E. Eu já marco a letra E. Porque aqui eu tenho uma questão de concordância nominal também empregada nessa questão. O que é, professor? Condições é uma palavra feminina. E está no plural. A única palavra feminina no plural é na letra E, influenciadas. Tá bom? Continuando. As condições de vida dos grupos humanos são influenciadas especialmente pela existência de um sistema de transporte, um sistema eficaz. Quem é que é eficaz? É o sistema. Ele é eficaz. E aí não tem como não marcar a letra E. Ah, professor, essa daí foi muito fácil. Esta questão 6 foi facílima. Eu também acho que ela foi fácil. Tá? Pronto. Professor, aquela dica de perguntar para o verbo é legal. Aquela dica de perguntar ao verbo é perfeita, prof. Eu gostei. Gostei muito. Eu gostei muito. Muito, muito, muito. Vamos para a próxima questão. Olha aí. Existem muitos bons livros para ler. É uma pena que exista pouco tempo para lê-los. Vou colocar aqui uma coisa, ó. O verbo existir vai ter sujeito e o sujeito é a coisa existente. O sujeito é a coisa existente. Agora, quando você pegar o verbo haver, ele vai ser impessoal quando estiver no sentido de existir. E o verbo haver vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, tá bom? Coloquei aí com marca-texto, que é para você não esquecer nenhum detalhe. Professor, eu li a frase, existem. Aí, aqui está existem porque o sujeito é a coisa existente. Quem é a coisa existente? Muitos bons livros. O verbo se flexiona e concorda com muitos bons livros. É uma pena que exista pouco tempo. Pouco tempo é o sujeito de exista. Ok? Pronto. Já analisei. Vou botar só aqui o nome, ó. Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é o sujeito. A letra A, ela quer que você substitua
o verbo existir pelo verbo haver. Bem, se eu vou trocar o verbo existir pelo verbo haver, esse verbo haver vai ter que ser impessoal. Vai aparecer na terceira pessoa do singular. A frase ficaria assim: há muitos bons livros para ler. É uma pena que haja pouco tempo para lê-los. Ou seja, quando eu coloco o verbo haver no lugar do verbo existir, eu deixo de ter sujeito na oração. E se eu não tenho sujeito, o verbo que aparece, ele tem que ser impessoal. Verbo impessoal é aquele que não possui sujeito. Letra B. Qual é a função sintática de muitos bons livros na frase original e na sua resposta? Vamos lá. Na frase original, muitos bons livros é sujeito. Na resposta, muitos bons livros é objeto direto. Porque o verbo haver, ele é impessoal. Ele não tem sujeito. Mas é um verbo transitivo direto. Por isso que muitos bons livros vai funcionar como objeto direto. Ok? Pronto, foi feita a questão de número 7. Tá? Espero que você tenha compreendido muito bem. Compreendeu ou não compreendeu? Vamos fazer mais uma aqui? Vamos lá. Assinale a concordância verbal errada. Errada. Vamos lá. Já é 1h da tarde. Olha, o verbo ser, ele é impessoal, mas ele concorda com a quantidade de horas. É 1h. E ele ainda não chegou. Aqui está lindo, tudo correto. O verbo fazer, indicando um tempo decorrido, ele também é impessoal. Qual é o tempo decorrido? Qual é o tempo transcorrido? 3 anos. Então, o verbo fazer é impessoal, está correto. Ele viajara para Belém. Na reunião, só havia 5 representantes. Aqui é o verbo haver no sentido de existir. É impessoal também. Está linda a letra B, está linda a letra C. Cuidado, hein? Porque agora aqui nós temos o verbo existir acompanhado do verbo auxiliar. E todas as vezes que você tiver o verbo existir, o sujeito será a coisa existente. Qual é a coisa existente aqui? Mais de 3 documentos guardados. Isso aqui é o sujeito. Se eu tenho mais de 3, não é deve, é devem. Mais de 3 documentos guardados devem existir, pelo menos. Tá bom? Quando você tiver, né, o pronome qual ou qualquer outro no singular, qual dos dois, qual deles, né? O verbo vai concordar com ele, com o pronome qual no singular. Então, qual dos 3 cientistas ganhará o prêmio este ano? A única que está inadequada é a letra D de dado. Ele quer a concordância verbal errada. E aí é a letra D. Ok? O correto seria devem existir. Está na hora de deixar mais uma para você fazer, não é?
Vamos lá, vamos fazer agora? Pronto. A forma verbal em destaque encontra-se no singular. Por quê? A forma fede. Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem. Na tela, valendo 1 minuto. Ok, galerinha linda, vamos lá. O Tribunal de Contas da União, o TCU, né, o Tribunal de Contas descobre, perfeito, toda semana, irregularidades no uso das verbas do FNDE pelo país. Para grande surpresa de todos nós, claro, que nós nunca desconfiamos de que esse tipo de coisa acontecesse. Esse tipo de coisa acontecesse. Ainda bem que esse tipo de coisa não fede. O que é que não fede? Era só você fazer a pergunta. O que é que não fede? O que é que não fede? A resposta: esse tipo de coisa. Então, a forma verbal em destaque encontra-se no singular por não apresentar sujeito, negativo, apresenta. Não apresentar sujeito determinado, apresenta. Concordar com o sujeito pronominal elíptico, não tem sujeito pronominal. Sujeito pronominal é aquele que vem com, que é um pronome, né? Concordar com o sujeito explicitado em período anterior, exatamente a letra D. Que é esse tipo de coisa acontecesse. Ainda bem que esse tipo de coisa não fede. Tá bom? Letra D de dado. Olha aí, confirmando. Mais uma. Leia a charge e responda as questões 10 e 11. Vamos lá. Agência de empregos. Olha o que é que esse rapaz aqui está enxergando. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Veja que ele está lendo o verbo, uma frase que apresenta o verbo haver no sentido de existir. O verbo é impessoal. Portanto, fica na terceira pessoa do singular. Isso é uma realidade, né? Muitas pessoas estão indo à busca de um emprego, mas sempre deparam com uma placa desse naipe, não há vagas. Desculpe, aí ele vai para um jornal, liga para um número qualquer aqui. Aí a resposta é: desculpe, mas não há vagas. Bem, aí a solução aí é o seguinte, rapaz, eu vou agora ser motorista de Uber, né? Vou trabalhar com Uber. Aí tem uma senhora aqui na calçada com 2 bruguelos.
Aí ela pergunta, ela fala, 3 pessoas, por favor. Aí ele diz, ok, há vagas, existem vagas, né? Ou seja, você está desempregado, então procure, se vire. E qual foi o recurso que esse elemento utilizou? Pegar o carrinho dele e transformar em Uber. E sempre vai haver vaga. Sempre vai haver alguém por aí à procura de um transporte, né? Assinale o item correto quanto à concordância verbal. Na fala do homem que lê o jornal, existe erro de concordância com o verbo haver. Negativo. Não tem nada de errar, está tudo lindo lá. Desculpe-me, mas não há vagas. Perfeito. B. Na fala do motorista, existe erro de concordância com o verbo haver. Negativo. Verbo haver, ok, há vagas. O verbo haver não se flexiona quando empregado no sentido de existir. No cartaz, a palavra vagas deveria estar no singular para concordar com o verbo haver. Lembrando que o verbo ele só se flexiona para concordar com o sujeito. Como o verbo haver é um verbo impessoal, é um verbo que não possui sujeito, não tem nada que se flexionar ninguém para concordar com o verbo haver. Porque não vai haver sujeito na oração. Então, aqui também está errado. Na letra D, pode-se substituir corretamente o verbo haver pelo verbo existir em todas as passagens, flexionando para a terceira pessoa do plural, existem. Só vou voltar aqui para a frase, para que você fique lembrado, né? Quando você joga o verbo existir, a coisa existente é o sujeito, não é? Então vamos lá. Não existem vagas. Não existem vagas. Não existem vagas. E não existem vagas. Desculpe, mas não existem vagas. 3 pessoas, por favor. Ok. Existem vagas. Em todas elas, eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir no plural, porque o sujeito da oração vai passar a ser vagas. Então, a resposta é a letra D de danadinho. Beleza? Letra D de danadinho. Ok, meus amados? Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Ainda em relação ao texto, né? De linguagem mista. De acordo com as informações verbais e não verbais apresentadas na charge, de acordo com as informações verbais e não verbais apresentadas na charge, pode-se depreender corretamente que, letra A, alta qualidade profissional da maioria da população acarreta um aumento no número de vagas não preenchidas no mercado de trabalho. Alta qualificação profissional, né? Acarreta um aumento no número de vagas. Isso aqui é desproporcional, né, não, turma? É incoerente. A letra B. As vagas de emprego cresceram devido à alta concorrência entre os trabalhadores, incluindo-se até mesmo crianças e mulheres na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. De acordo com essa tirinha aí, não tem nada a ver. Letra C. A falta de oportunidade de trabalho, aliada a novos meios de transporte de massa, impedem o desenvolvimento de atividades paralelas no mercado de trabalho. É isso? A resiliência aliada à persistência leva as pessoas a se realocarem dentro do mercado do trabalho e, consequentemente, adaptarem-se a novas oportunidades de trabalho. O que aquele rapaz fez? Ele simplesmente percebeu que, batendo nas portas das empresas, não estava conseguindo nenhum emprego,
Foi o que ele fez? Não, rapaz, eu vou procurar aqui sobreviver. Eu tenho um carrinho ali, ou então vou alugar um carrinho e vou trabalhar como Uber. Foi isso que ele fez. Isso aí é resiliência, turma. Letra D de dado. Ok? A próxima. Ó, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como tu é romântico. Tu é? É a flor que faltava do meu jardim. Ai, ai. Por acaso, tu sabe o nome dela? Aí a Rosinha ficou chateada, né, nenenzinho? Porque o cabra o tempo todo aí, né? Tu é romântico, né? Ó, que flor linda, graciosa e perfumada. E ela jurando que era com ela, né? Ai, meu Deus, é para mim. Ai, meu Deus, que delícia. É a flor que faltava no meu jardim. Ai, 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 ai. Pois é. Olha aqui a flor que faltava. E olha a cara dela de zangada. Hein, turma? Então, observe as expressões da menina no segundo quadrinho e no terceiro. Ok. Estou analisando aqui o segundo e o terceiro, certo? Por que ela estava assim, toda derretida? Por que motivo ela estava assim, toda derretida? Porque ela achava que aquele elogio era para ela, né? Ela estava derretida no segundo quadrinho, porque ela achava que aqueles elogios todos, né? Flor linda, graciosa e perfumada, ela achava que era para ela. Só que quando se aponta para o terceiro quadrinho, percebe-se o quê? Percebe-se que ele de fato estava falando em relação a uma flor que estava por trás da garota, né? Então, no terceiro quadrinho, ela parece estar furiosa, sim. E por quê? Porque eh, aquele encantamento todo, né? Aqueles elogios todos, não era para a garota, era para a flor em si. Pronto, aí está. Aqui está a outra resposta. Na fala da menina no primeiro quadrinho, nossa, Arthur, como tu é romântico. E na fala do menino no terceiro quadrinho, por acaso tu sabe. Ah, erros de concordância verbal. Ah, né? Tu és romântico e tu sabes. Tu sabes. Eu sei, tu sabes. Eu sou, tu és. Perfeito? Né? Estamos quase terminando a aula. Leia a tirinha e responda a questão. Vamos lá? A maioria dos gatos não toma sorvete. Olha aqui. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho maioria e tenho gatos. Né? Expressão partitiva acompanhada de um determinante no plural. O verbo concorda com o determinante no plural ou concorda com a expressão partitiva. Aqui, ó, deveria ser sobram. Sobram mais para mim. Muito bem. De acordo com o primeiro quadrinho da tirinha, ocorre uma impropriedade. Segundo a norma padrão, visto que a forma verbal toma deveria ir para o plural para fazer a concordância com o substantivo que aparece após a expressão partitiva. Na realidade, tanto faz, poderia ser singular ou plural. 2. Então, a 1 está errada, né? 2. De acordo com o primeiro quadrinho da tirinha, não ocorre uma impropriedade. Muito bem. Segundo a norma padrão, visto que a forma verbal toma ficou no singular para se fazer a concordância com o substantivo maioria. Legal. Que é o núcleo do sujeito da frase. Olha, eu gostei do item 2. Verdadeiro o item 2. Eu já sei que o item 2 é verdadeiro. Eu já elimino aí a letra B, tá? Mas falta o terceiro item. De acordo com o segundo quadrinho da tira, ocorre uma impropriedade, uma vez que a linguagem do personagem Garfield
é muito coloquial para a modalidade escrita padrão da língua portuguesa. De acordo com o segundo quadrinho, gente, segundo quadrinho. Tudo bem. Ora, o que ele fala aí? De acordo com o segundo quadrinho da tirinha, ocorre uma impropriedade. Tudo bem? Tem impropriedade? Não, não tem nenhuma impropriedade. Tudo bem, tudo tranquilo. Então, a resposta aí é somente a número 2, é verdadeira. A letra C é a resposta. Letra C. E aí, turma, o nosso tempo acabou, tá? Vou ficando por aqui, né? Foi muito gostoso estar com vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Fui.